Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Andressa, sou médica geriatra e eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre hipertensão no paciente idoso. Então, como todo mundo já sabe, né, a hipertensão é uma das doenças mais prevalentes hoje em dia em todas as faixas etárias e ela é cada vez mais comum no paciente idoso porque ocorre um processo chamado arteriosclerose, que é o enrijecimento dos vasos sanguíneos que aumenta a resistência vascular periférica. Ou seja, é preciso que, com a idade, devido esse aumento da resistência vascular, aconteça uma pressão um pouquinho mais elevada para conseguir irrigar e levar nutriente para os vasos mais distais. Então, a gente está no consultório e chega um paciente de 85 anos com um quadro de fraqueza, mal-estar, astenia, alguns sintomas inespecíficos, referindo que faz uso de losartana há cerca de 6 meses, devido a uma aferição de pressão 15/8 que ele teve. No exame físico, a gente sempre vê a pressão em pelo menos duas posições, ou sentado e em pé, ou deitado e sentado, de preferência duas posições sempre no idoso. Ele tinha uma pressão sentada de 13/8 e quando ele ficava de pé, a pressão ia para 11/7. Então aí a gente já encontra um diagnóstico, né? O paciente está tendo hipotensão ortostática. Então, é uma coisa muito comum no idoso, causa de muito prejuízo funcional para os idosos, porque muitas vezes essa hipotensão acontece na madrugada, na hora de levantar para ir no banheiro fazer xixi, e aí cai e faz uma fratura de fêmur. Mas na verdade a culpa foi da tontura da hipotensão que ele teve antes. E uma coisa muito comum. Esse paciente de 85 anos, vocês acham que ele precisaria estar tomando remédio para pressão? E eu vou dizer para vocês que não. Nessa faixa etária, o limite de pressão que a gente considera normal é até 150 da sistólica e 90 da diastólica, né? Algumas diretrizes dizem até 160. Então, via de regra, acima de 80 anos, pressão arterial sistólica normal até 150. Quanto mais idade, se é um paciente de 90 anos, 90 e poucos anos, vamos considerar 160, 165 sem problema, considerando que é um paciente que nunca teve hipertensão antes, tá? Porque a gente vai tratar essa pressão desse paciente e vai trazer mais malefícios para ele do que benefícios. Lembrando que uma outra causa de hipotensão postural, né, a hipotensão ortostática, além do tratamento desnecessário de hipertensão para um paciente que não precisa, é a polifarmácia, que é muito comum no idoso. Então, eles acabam tomando vários remédios para vários problemas de saúde e a interação medicamentosa pode sim levar a essa hipotensão postural. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento. Por isso, a importância de medir a pressão em pelo menos duas posições, tá? E aí, além desse ponto da hipotensão, que é o que eu queria deixar para vocês de mensagem aqui com esse vídeo, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Idoso não é pela idade que a gente caracteriza o indivíduo, né? Quando a gente pega 5 crianças da mesma faixa etária, elas são muito parecidas. Mas pegar 5 idosos de 85 anos, vocês vão ver que eles são muito diferentes. A gente vai ter os com melhor qualidade de vida, com as qualidades de vida já mais comprometida. Mas o que a gente quer para eles é qualidade de vida e funcionalidade, é manter eles fazendo o que eles já fazem, tá? Então, por isso que esses níveis de pressão são mais permissivos nessa faixa etária. Se a gente tem um paciente de 70 anos que ele tem um bom condicionamento físico, ativo, funcional, né, independente e tudo mais, que a gente tem uma expectativa de vida acima de 10, 15 anos de vida, mesmo que ele tenha 78 anos, mas ali ele começou a ficar com a pressão alterada, começou a 160, 150, vamos sim começar tratamento para ele, tá? Mas a nossa meta de tratamento não precisa ser os 12/8, nossa meta de tratamento pode ser 13, 13,5 até 14. Então, tem vários trabalhos mostrando que nesses pacientes tem benefício a gente fazer o tratamento, mas não querer ser tão rigoroso nesse controle. Então, a gente permite uma pressão em torno de 130, até 130, alguns casos até 140. Conforme a funcionalidade do paciente. Agora, também acontece de ter um paciente mais debilitado, um paciente acamado, com uma doença crônica avançada. E aí, nesses casos, muitas vezes até aqueles que são hipertensos e já fazem uso da medicação, a gente opta por tirar.
novamente para permitir. A gente prefere que ele fique com a pressão 13, 14, né? Mas o paciente fique bem, do que deixar a pressão bem controlada em torno de 11, 12, e o paciente fique mais prostrado, mais caído, sabendo que nesses casos, muitas vezes a expectativa de vida não é muito longa. A gente não vai ter uma expectativa de vida de 10 anos pela frente, infelizmente. Então, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês. Hipertensão no idoso, lembrar que tem diferença nos valores pressóricos, tá? Acima de 80 anos, principalmente, é como se fosse uma faixa de corte, mas não se atentar só para a idade. Avaliar o indivíduo e ver qual que é a funcionalidade e expectativa de vida dele para decidir tratamento ou não. Outro ponto, lembrar da polifarmácia também como causador de hipotensão ortostática. Lembrar de classificar o idoso conforme a qualidade, estilo de vida e expectativa de vida, e que a meta de tratamento não é tão estrita quanto no paciente mais jovem. A gente tende a aceitar os 13, 14 e